Deus colocou no meu coração um tema, e eu pretendo ser breve. O tema está baseado no capítulo 1 do livro de Gênesis, que é o livro do início de todas as coisas, onde mostra que Deus criou todas as coisas. Está ali no capítulo 1, verso 1 e no verso 14, tomando somente esses dois versos. Mas todo o livro de Gênesis trata da criação e do momento em que a terra ela teve aí a participação do homem, a sua organização como sociedade, depois quando veio o dilúvio, porque o homem se distanciou de Deus, e depois Deus chama Abraão e a partir dele então faz aí uma grande nação, que é a nação de Israel, de onde veio o Messias, o nosso Salvador. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, bem no comecinho, diz assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Presta atenção, no princípio. Esse princípio fala em um tempo lá atrás, um tempo de Deus, que está muito distante da nossa percepção. No princípio, lá atrás, no tempo de Deus, ele criou os céus e a terra. Já no verso 14 diz que quando Deus ele está criando aqui a terra, tirando a terra da situação de abismo, fazendo existir todas as coisas, ele coloca no céu as constelações, né? Ou seja, as estrelas, o sol, a lua, e a partir daí é demarcado então os dias, os meses e os anos, entra em cena as estações. Então Deus criou o tempo de fato. Deus criou o nosso tempo. Deus é o criador do tempo. Lá no princípio, ele criou todas as coisas. Naquele tempo, muito remotamente. E na nossa criação, Deus é quem estabeleceu os dias, meses e anos, é Deus quem estabeleceu as estações para que nós pudéssemos contar o tempo. Deus não existiu a partir do tempo, pelo contrário, Deus é o criador do tempo. E falar de tempo nestes dias é um desafio para nós, porque nós estamos passando por um momento de adversidade. Eu falo nós como igreja, a igreja que está aqui no estado de São Paulo, no Brasil, que está espalhado pelas nações. A igreja de Cristo está nesta terra. E a igreja de Cristo está, eu diria, ainda passado mais ou menos 100 dias desde que surgiu esse novo coronavírus, o Covid-19, a igreja encontra-se em quarentena. Este é um tempo onde a igreja ela precisa ficar reclusa até que as coisas se ajustem, melhorem, para que ela possa continuar anunciando as boas novas e também expressando a coinonia, a comunhão entre os irmãos de forma coletiva como antes. Mas é um tempo diferente. As nossas reuniões coletivas suspensas, nós acreditamos que ainda vai perdurar por algum tempo aqui no Brasil, né? Tem muitas coisas acontecendo, ainda é um momento muito delicado, muito adverso. A gente ora para que as coisas voltem como antes, como igreja, como antes, tendo aí a participação dos grupos, dos ministérios, ou seja, das crianças, adolescentes, dos corais, de podermos estarmos juntos, nos cumprimentarmos, o ósculo santo, a questão da coinonia. Isto faz uma falta grande para aqueles que aprenderam praticar o cristianismo, de viver em família, de estar juntos, de fazer uma celebração coletiva. Então, há muito a gente tem ouvido nestes dias que é um novo tempo. Outros dizem que é um tempo de oportunidade, de se reinventar, de se aperfeiçoar. Para alguns é um novo tempo, para uns é um tempo de reinvenção, e para outros é o fim dos tempos. Eu não sei como cada um interpreta este momento. O que eu entendo é que Deus é o criador do tempo, é Ele quem estabeleceu o tempo, e tudo que acontece debaixo do sol é da vontade permissiva de Deus. Eu não sei o que você está pensando sobre este
novo tempo, se é um novo tempo ou se é o fim dos tempos, cada um está fazendo a sua interpretação. Uma coisa que eu tenho certeza é que neste tempo, muitos que se encontram em quarentena já causa estranheza essa clausura. Muitas pessoas se encontram até mesmo fóbicas, né, entre quatro paredes. Outras pessoas até, infelizmente, têm desenvolvido alguns transtornos, né, algumas fobias, medo, pânico e assim por diante, né? Mas nós, como igreja, nós nos apegamos à palavra de Deus, sabendo que tudo que acontece debaixo do sol tem a vontade permissiva de Deus. Já escrevia o sábio Salomão, filho do rei Davi, lá em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 14, eu estarei lendo somente alguns versículos. O sábio Salomão já dizia: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Interessante, o sábio Salomão, na sua sabedoria, uma sabedoria dada por Deus a ele, porque ele foi o homem mais sábio da face da terra, é claro, abaixo de Cristo, porque o Senhor Jesus era maior do que Salomão, ele mesmo confessou isto, mas Salomão, grande sábio, deixou escrito para nós o que ele pensava sobre o tempo. Eu não sei o que você está pensando sobre este tempo, se é um novo tempo, se é um tempo de oportunidades, ou se é o fim dos tempos. Uma coisa eu sei, é Deus quem criou o tempo. Deus não se sujeita ao tempo, ele é o criador do tempo. Tudo que acontece está debaixo do propósito de Deus. É Ele quem determina as coisas, ou Ele quem permite que as coisas aconteçam. Por isso, dentro deste tempo, que eu diria um tempo que Deus criou, que para nós é o cronos, é o cronômetro, é aquilo que a gente consegue contar, que difere do tempo de Deus, que numa linguagem grega é o kairos, é um outro tempo, né, que não tem nada a ver com o nosso cronos, com o nosso cronômetro, com o nosso segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, tem nada a ver com isso. Tem a ver da forma como Deus conta o tempo que Ele criou. Ele é o proprietário do tempo. E sobre o nosso tempo que a gente consegue contar, também foi estabelecido por Ele. É Ele quem criou o nosso cronos, o nosso tempo. E dentro do nosso tempo que a gente tenta contar, como Salomão tentou aqui interpretar o tempo na sua sabedoria, a gente percebe que dentro do propósito de Deus, e o propósito de Deus dentro do nosso cronos, dentro do nosso tempo, é que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas venham compreender as obras de suas mãos, que todas as pessoas venham ter o entendimento que a única proposta dentro do propósito de Deus é que todos sejam salvos. Deus não criou o mundo para que as pessoas vivessem no mundo à sua forma, do seu jeito. Como que um Deus que criou todas as coisas e abandonou a sua criação. Deus não está distante daquilo que Ele criou. Pelo contrário, tudo que Deus criou está dentro do propósito de Deus, dentro do tempo de Deus, obedecendo à regra do Deus criador de todas as coisas, inclusive do tempo. Dentro do tempo de Deus, o homem precisa compreender o chamado divino, e principalmente o chamado divino
para a salvação. Tudo foi criado com uma única proposta: salvar o homem, fazer com que o homem entenda que ele é fruto de uma criação divina, do Deus Criador dos céus e da terra. Deus não brincou com a humanidade, criando a humanidade e deixando a humanidade viver a sua vida do seu jeito, dentro dos seus reais propósitos, sonhos e projetos. Pelo contrário, Deus, quando cria as coisas, Ele quer que estas coisas obedeçam uma ordem. O universo obedece uma ordem. Por isso que leva o nome de cosmos. Cosmos significa ornamento, significa também ordem. Tudo tem uma ordem. Então existe uma ordem para a humanidade. E a ordem de Deus para a humanidade é que todos sejam salvos. Deus não criou o homem, a humanidade, para que ele vivesse a sua vida do seu jeito. Seria uma interpretação muito equivocada acharmos que Deus cria as coisas e abandona a sua criação. É como um pai, uma mãe, um casal que tem um filho e deserda esta criança, abandona esta criança. Pelo contrário, aqueles que têm esta responsabilidade de pais quer dar o melhor para os seus filhos, quer dar segurança, proteção, não é mesmo? Alimentação, saúde, educação. Quer, de fato, que este seu filho cresça forte, saudável e que tenha um acompanhamento digno, porque os seus pais os trouxeram ao mundo. Então, os pais são responsáveis pelos seus filhos quando os traz ao mundo. E Deus não é diferente. O nosso Pai dos céus, Ele criou todas as coisas. E Ele é o cuidador de todas as coisas, principalmente daquele que é a sua imagem e a sua semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus não criou a humanidade, eu e você, e deserdou a humanidade para que a gente vivêssemos a nossa vida com as nossas regras. Então, neste tempo de adversidade, eu posso lhe dizer que existe um cuidado de Deus, que as mãos de Deus estão sobre a humanidade, mas principalmente sobre aqueles que entendem o porquê da sua existência. E na existência do homem, quando eu digo homem, mulher, humanidade, só existe um propósito da criação de Deus na terra. É que reconheça a bondade de Deus, o amor de Deus, e que se renda aos cuidados de Deus, à proteção de Deus, para que tenha vida, não somente vida em paz nesta terra, mas que tenha uma vida vindoura, uma vida eterna, com Deus para todo sempre. Porque Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, um ser eterno, assim como criou os anjos. Os anjos, Deus disse, haja, e eles existiram. Mas ao homem, a mulher, Ele criou segundo a sua imagem e semelhança, e soprou em suas narinas, e deu fôlego de vida. Ele fez isso com Adão, formou Adão, soprou em suas narinas e fez alma vivente, e de Adão ele trouxe Eva, sua esposa, que também se tornou alma vivente. Deus fez isso compartilhando, sabe, a vida espiritual, a vida eterna. Aqui, engana-se quem pensa que existiu-se nessa terra, morreu, acabou, foi para o pó. Pelo contrário, o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para Deus, que foi Deus quem o deu. Deus, Ele é responsável com aquilo que Ele deu. Então, Ele vai requerer de volta o que Ele compartilhou com o homem. Nós somos seres espirituais. E desde o momento da criação de Deus nesta terra, principalmente do homem e da mulher, o propósito de Deus é que o homem, a mulher, tenha este entendimento, que entenda o chamado divino da salvação. Por isso que Cristo esteve aqui conosco há quase 2000 anos atrás, e Ele mesmo disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir
à porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele vai cear comigo. Na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, ali requer, né, que todos entendam o que Deus está falando com a igreja, com a humanidade, através da Bíblia. E lá diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. A palavra de Deus, que está disponível a todos nós, é como uma semente. É uma semente boa, uma semente frutífera. O que não é bom, muitas vezes, é o coração do homem. Um coração endurecido, um coração que a semente não alcança raiz profunda, é sufocado pelos espinhos ou pelas apreensões da vida, pelos cuidados e assim por diante. Mas há coração que é representado como uma boa terra, que a semente, a palavra de Deus vai cair e vai prosperar. A palavra de Deus está disponível, assim como Cristo está batendo a porta do coração de alguém, dizendo: você pode abrir a porta que eu vou entrar e vou ceiar contigo e você comigo. É isto que Deus quer. Por isso que ele enviou o seu Filho ao mundo, para que ninguém se perdesse, mas que todos fossem salvos por ele. O Deus que é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, ele trabalha no tempo dele e no nosso tempo para que todos sejam salvos. E quando a gente fala que Deus é o Criador do tempo, eu me sinto confortável, porque eu entendo que todas as coisas estão debaixo do propósito ou da vontade permissiva de Deus. Tudo é estabelecido por Ele, ou tudo é permitido ou permissivo. É Ele quem dirige as coisas, coordena as coisas, ou permite que as coisas aconteçam. Até mesmo a igreja que está em quarentena, que está reclusa, neste exato momento aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, está dentro dos desígnios de Deus para este tempo. Foi o vírus que colocou todos nós em quarentena. Se Deus permitiu lá atrás, existe aí um recado para a humanidade, principalmente para aqueles que acreditam na existência de Deus, que acreditam na palavra de Deus. Se o mundo entrou em quarentena, se você está em quarentena, se a igreja também está em quarentena, será que não é importante nós entendermos os desígnios de Deus para este tempo? Porque Deus é sabedor de todas as coisas, é a Ele que nós temos que recorrer e entender o que Ele quer falar no tempo dele. Se nós cremos que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Deus é infinito, e se Ele é infinito, é Ele quem criou o tempo, então Ele é eterno, sem começo de dias. Se Ele é onipresente, que Ele é infinitamente, sabe, presente, Ele está em todo lugar, onipresente, então nada foge da presença dEle. E se Ele é onipotente, nele está um infinito poder. Ninguém pode concorrer com Deus. Quem poderia concorrer com Deus se Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do tempo? Os atributos de Deus, que eu acabei de falar agora, onisciência, né? Infinitude, onipresença, onipotência, nesses atributos a gente consegue achar as respostas para os nossos questionamentos. Nada pega Deus de surpresa. Como onipotente, Ele nos ensina sobre o tempo. Se Ele é onipotente, que tipo de força Ele empregaria a ponto de Ele não conseguir executar algo dentro de um espaço de tempo? Se Ele é infinitamente poderoso, Ele pode fazer com que todas as coisas aconteçam de imediato. Mas Ele nos ensina sobre o tempo, sobre o nosso tempo. Ele cria o tempo na criação. Ele é o criador do tempo. E Ele deixa uma lição para nós aprendermos sobre
o tempo, principalmente o tempo dele. A gente percebe no livro de Gênesis que ele fez todas as coisas por etapas. Ele poderia fazer em um único haja, porque ele é infinitamente poderoso, ele é onipotente. Ele poderia dizer, haja. Mas ele fez questão de mostrar para nós a observância do tempo, o tempo que ele, inclusive, criou, está aí na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 1, verso 14. Mas ele nos ensina que, mesmo sendo infinitamente poderoso, ele quer que a gente aprenda sobre o tempo, e principalmente o tempo dele. No livro de Gênesis, se a gente for observar, você vai perceber que em 6 dias ele criou todas as coisas. No primeiro dia, ele diz, haja luz. No segundo dia, haja firmamento. No terceiro dia, que apareçam os mares, a terra e a vegetação. No quarto dia, que apareçam os luminares. Está falando de galáxias, está falando de estrelas, está falando de sol, está falando de lua. No quinto dia, que apareçam os peixes, as aves. No sexto dia, os animais e o homem. Ele poderia dizer, haja tudo isso. Em uma única palavra, tudo existiria. Mas ele fez questão de criar por etapas, e cada etapa que ele ia fazendo as coisas, ele ia dizendo, está muito bom, nos dando um ensinamento que, mesmo ele sendo onipotente, ele quer que a gente perceba o tempo. E tendo Deus terminado a sua obra no sábado, santificou inclusive o sábado para que o homem pudesse entender sobre o tempo e naquele período, naquela dispensação, pudesse observar o tempo de descanso, o tempo de repouso. Porque quando a palavra de Deus diz que Deus descansou da obra que ele fez, está falando que ele contemplou. Ele ficou contente. Ele olhou e falou, é exatamente isto que eu queria fazer. Não mais, não menos. Aquele que poderia dizer um haja, ele preferiu trabalhar no tempo. E mesmo tendo o homem pecado, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, diz a palavra de Deus que do ventre daquela mulher, de Eva, Deus traria ao mundo o Messias, que pisaria a cabeça da serpente. Olha só, Deus demarcou no tempo a vinda do seu Filho para a salvação da humanidade. Então a gente vê que é Deus quem controla o tempo. O tempo de Deus é importante. A gente precisa se render ao tempo de Deus, não é o nosso tempo. Que quando Deus quis trazer o seu Filho ao mundo, ele demarcou o tempo lá em Gênesis. E Jesus então nasce lá nos evangelhos para salvar o homem do seu distanciamento de Deus, um homem que descambou para o pecado. Se a gente for observar o tempo de Deus, Deus deu tempo para o homem, sempre para que o homem pudesse perceber o seu amor, a sua vontade, o seu propósito, de querer que o homem esteja com ele para todo sempre, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus quer que este homem viva com ele por toda a eternidade, onde não há cronos, onde não há cronômetro, onde não há, contagem de tempo, porque lá o próprio Deus é o tempo. A gente precisa entender a vontade de Deus para este tempo, o tempo dele, e não estarmos envolvidos numa ansiedade por causa do nosso tempo. O tempo de Deus é importante, deve ser observado, porque são oportunidades que Deus dá. Lá no Velho Testamento, ainda na época patriarcal, posso dizer assim,
A humanidade se distanciou de Deus, de um Deus criador, e a partir do momento que a humanidade distanciou de Deus, Deus começou a demarcar o Cronos, levantou Noé e fez com que Noé pregasse mais ou menos 120 anos. Por 120 anos, Noé pregou para que o homem pudesse observar a vontade de Deus, o propósito de Deus, esse Deus criador que compartilhou com o homem a sua imagem e semelhança. E durante 120 anos, só respondeu a este sermão Noé mesmo, porque o sermão era de Deus e Noé seria o profeta de Deus. Só Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, com as suas esposas, 8 pessoas, responderam ao grande sermão de Noé, que foi pregado durante 120 anos, gente. Deu 120 anos, veio o dilúvio e acabou com aquela humanidade, com aquela raça. E Deus então estabelece um novo momento, um novo tempo a partir de Noé. E de Noé a gente percebe que dentre um dos teus filhos, Sem, da descendência de Sem, Deus levanta Abraão, tira ele da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, um homem que estava bem estabelecido lá, que tinha 75 anos de idade, a sua esposa possivelmente 70 anos de idade, sua esposa era estéril, nunca havia gerado um filho, e Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Deus, neste novo tempo, levanta este casal. E olha que interessante, Deus faz promessa para um casal, dizendo que ele seria uma grande nação quando a esposa era estéril, em idade avançada. Mas era o tempo de Deus. O tempo de Sara, diz o texto, já havia passado. Mas o tempo de Deus não havia passado. Sara já era estéril com 70 anos. Você imagina 25 anos depois, ou 24 anos depois, que 24 anos depois ela ficou grávida, e depois mais 9 meses para nascer Isaac. Se ela era estéril com 70 anos, imagine 24 anos depois. Mas o tempo de Deus não se confunde com o tempo do homem. O tempo de Sara tinha passado, mas o tempo de Deus, não. E Sara, com aproximadamente 100 anos, teve um filho e amamentou este filho chamado Isaac. De Isaac veio Jacó, e de Jacó veio a nação de Israel. Tudo na demarcação daquele quem criou o tempo. O tempo de Deus é o tempo dele, não se confunde com o nosso. A gente conta os segundos, minutos, hora, dia, meses, anos. Mas Deus é o Criador do tempo. O tempo dele é o tempo dele. E a gente precisa estar atento ao tempo dele. Nós não devemos competir com o tempo dele. Hoje tem muita gente se perguntando, querendo resposta pelo Cronos, pelo cronômetro. A gente tem que procurar resposta no tempo de Deus, que é aquele quem criou o tempo. No tempo de Deus, como eu disse, Deus levantou Abraão, Sara, veio Isaac, veio Jacó, e diz a palavra de Deus que a família de Jacó foi para o Egito, e Deus havia dito para Abraão: olha, a sua descendência ficará escrava, depois que se tornará uma nação, e depois que vai ocupar a terra de Canaã. E é verdade, a família de Jacó ficou 430 anos no Egito até se tornar uma nação, para depois ocupar a terra prometida através de Josué. Olha o tempo de Deus, Deus demarcando o tempo. Tudo que acontece aqui está dentro do tempo dele, não nosso. A gente não pode antecipar e atrasar as coisas no tempo de Deus. A gente pode fazer as nossas coisas no nosso tempo. E muitas coisas do nosso tempo, se não tomarmos cuidado e tomarmos atitudes erradas, decisões erradas,
a gente vai perceber que dentro do nosso tempo, a gente acabou tomando um caminho errado. Por isso que é importante ouvir de Deus se o nosso tempo está de acordo com o tempo dele. Se você voltar aqui ao texto, no caso de Abraão, Sara tinha a promessa de Deus e como Deus demorou em dar-lhe um filho, ela então competiu com o tempo de Deus, estabelecendo o tempo dela e fez com que Abraão tivesse um filho com Agar. E nasceu Ismael, que não era da vontade de Deus. Por quê? Porque Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa seria entre Abraão e Sara, e não Abraão e Agar. Olha que Sara tinha a promessa de Deus, e ela tinha que esperar o tempo de Deus, mas ela quis competir com o tempo dela. E depois, imagine o transtorno que ela não teve, a sua família não teve, porque o tempo do homem não pode competir com o tempo de Deus. Se você observar ainda, o Deus criador do tempo, diz a palavra de Deus que o povo de Israel, a nação de Israel, ocupou a terra prometida e depois se distanciou da presença de Deus. E Deus então disse através dos profetas, principalmente Jeremias, Deus disse o seguinte: olha, se vocês não voltarem para a minha palavra, está dentro do meu propósito, vocês tomarão o caminho de vocês, vocês estarão caminhando nos propósitos de vocês e vai restar para vocês o cativeiro. E de fato, a nação de Israel foi para o cativeiro. E o tempo de Deus para a nação de Israel no cativeiro foi de 70 anos. E é verdade, Israel ficou lá no cativeiro por 70 anos. Falar Israel, mas representado a nação de Israel, principalmente pela tribo de Judá, que era o reino do sul, 70 anos no cativeiro. Deu 70 anos de cativeiro, Daniel, que estava no cativeiro, começou a orar e falar: Deus, o Senhor falou e deu tempo. Daniel começou a conversar com Deus sobre o tempo de Deus, não dele. Ó Deus, o tempo que o Senhor disse deu 70 anos. O que o Senhor quer falar agora para este tempo, para o seu povo? Fala-me sobre o seu tempo. E Deus então revelou para Daniel coisas incríveis. A vinda do Messias, sobre o sacrifício do Messias e coisas que aconteceria no fim dos tempos, nos tempos de Deus e não o da humanidade. A gente percebe que Deus é o criador do tempo, é Ele que estabelece as coisas, é Ele que derruba as coisas. A vontade permissiva dele está em todo cenário da humanidade. Deus, ele é soberano. Ele fez até com que Nabucodonosor tivesse um sonho de uma grande estátua, e ele não conseguia ter a interpretação daquilo. E chamaram Daniel, que estava lá no cativeiro, para poder interpretar o sonho, e Daniel, então, interpretou o sonho de Nabucodonosor. E disse: ó rei, o que tu sonhaste foi uma grande estátua, que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Este era o desenho da estátua. Eu quero dizer, ó rei, que a cabeça de ouro representa o teu império, o império babilônico, muito glorioso, sem igual. Mas depois de ti virão outros impérios, não tão poderosos como o teu, mas serão grandes impérios. Depois de ti virá o império persa, depois o grego, depois o império romano. E Daniel estava até profetizando já e dizendo e apontando do reino milenar de Cristo. Olha só. É Deus quem cria o tempo e ele faz com que as coisas dentro do tempo aconteçam. Ele levanta imperadores, ele derruba imperadores, ele dá a vida, tira a vida e torna a dar a vida de novo.
Deus é o Criador do tempo. Tudo que acontece está debaixo da vontade permissiva de Deus. E nós, como igreja, estamos em um tempo diferente. Talvez um novo tempo, e eu acredito e quero pensar assim, do melhor momento da igreja para a proclamação de Cristo para esta geração. Será que Deus levantaria a melhor versão da igreja para fazer o quê? Para aplaudir a si mesmo? Ou para cumprir o seu propósito, os seus desígnios? A igreja tem que estar dentro dos propósitos, desígnios de Deus, na malha profética divina, no momento em que Deus faz com que as coisas aconteçam dentro do tempo dele. E nós não devemos adiantar o tempo de Deus e nem querer atrasar. O nosso cronos, o nosso cronômetro agora tem que se render à vontade de Deus para estes dias. Nós, como igreja, estamos em um tempo. Eu quero crer na melhor versão da igreja, com o único propósito de proclamar a Cristo como Salvador da humanidade. Não é para sermos a melhor versão da igreja, sem almas, sem salvação, sem conversões, sem que as pessoas não tenham entendimento que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Nesse tempo de adversidade, todos nós precisamos de cura. Quantas pessoas estão precisando de cura? E é mesmo. O mal que tem assolado a terra, quantas pessoas precisando de emprego? E é mesmo. Quantas pessoas precisando de paz agora? E é mesmo. Mas eu quero dizer para você que de tudo isso, Deus sabe. Mas sabe qual é a grande vontade, a grande prioridade de Deus em meio a tudo que eu e você precisamos? É que Cristo seja proclamado. Porque este é o tempo de Deus, onde nós devemos ter fé, crendo que Deus está no controle, que está aí uma vontade permissiva de Deus no tempo dele. Nós não devemos relutar contra a vontade de Deus, contra o tempo de Deus, ou a quarentena que Deus nos reserva. Deus permitiu que a humanidade ficasse de joelhos, na vontade permissiva dele. Eu não sei se a humanidade ficaria de joelho de outra forma. Mas quando ele coloca a humanidade de joelho, eu tenho certeza é que a humanidade estava distante da sua palavra e dos seus preceitos de um Deus criador. Neste momento a gente pode perceber isso e nos voltarmos para isso e falar: Deus, eu quero entender a tua vontade, o teu propósito. Tu és um Deus criador. O Senhor não criou as coisas e abandonou a criatura. Todas as coisas estão submetidas à sua vontade. Então, quando nós nos utilizamos da palavra de Deus, nós devemos procurar na palavra de Deus o que ele quer dizer para este tempo. Por isso ele deixou a sua palavra, um livro maravilhoso, a Bíblia, trazendo tantos ensinos, gente, onde revela-nos sobre Deus, sobre o seu Filho, a vinda do seu Filho ao mundo, a sua morte, ressurreição, ascensão e promessas de vida futura. Esta é a vontade de Deus. A Bíblia não é mais um livro na biblioteca ou então mais um aplicativo no nosso celular. Ela é para ser meditada, para ser lida, para estarmos em sintonia com a voz de Deus para este tempo. Neste nosso momento que estamos atravessando como igreja, é o tempo que mais exige de nós agora, de procurarmos Deus, de entendermos a vontade dele, o que ele quer falar conosco. No novo tempo, ele falou com Noé, no novo tempo ele falou com Abraão, Isaac, Jacó, levantou vários homens, santos do passado, profetas, reis sinceros,
o Colégio Apostólico, os pais da igreja, todos eles, inclusive o Brasil, que é fruto de missões, onde Deus falou com os missionários para que eles pudessem levar a palavra da salvação e de vida eterna, e todos eles cumpriram esse propósito. E agora Deus quer que nós cumpramos o seu propósito no tempo dele, e ele está nos reservando este novo tempo, esse Kairos de Deus, diferente do nosso Cronos, do que a gente quer que aconteça. Por isso não adianta eu e você dizer para ele que estamos atrasados em nossos compromissos agora. Ó Deus, eu estou atrasado com os meus compromissos, dá um jeito nisso. A gente tem que tirar esta visão antropocêntrica, onde o homem é o centro e todas as coisas giram ao redor do homem. Esquece isso, esqueça isso. A nossa visão tem que ser a visão bíblica, teocêntrica. Tudo acontece, sabe, ao redor de Deus. É Ele quem limita as coisas, é Ele quem permite que as coisas aconteçam. Até Pilatos quis questionar o Senhor Jesus, dizendo que tinha o poder para livrá-lo, para prendê-lo e etc. Jesus disse, olha, você não teria nenhum poder se meu Pai não tivesse te dado. Olha só, está tudo demarcado ali. A questão é como eu reajo diante do calendário de Deus, de que forma eu reajo diante do calendário de Deus. Agora é um tempo de adversidade, não adianta eu chegar para Deus e falar, ó Deus, eu estou atrasado nos meus compromissos, a minha agenda já era lotada e agora sei lá como é que ficou, tá vendo? A gente tinha uma agenda, a gente tinha um calendário, a gente tinha um crono, a gente tinha uma programação, mas o calendário de Deus é outro. O que precisa acontecer é a sintonia do nosso tempo com o tempo de Deus. Não adianta agora uma pessoa dizer que a igreja precisa voltar como antes, cultos coletivos presenciais e com urgência, nada disso. Agora é um tempo de paciência, de falar menos, de ouvir mais, de procurar ter a sensibilidade para entender o que o Espírito Santo de Deus quer dizer neste tempo, que está dentro da programação de Deus. Deus não invadiu a tua agenda, Deus não invadiu o meu cronograma, pelo contrário. É a minha agenda que começou a degladiar com a agenda de Deus. É a minha percepção de vida, de existência, que quis sobrepor o grande propósito de Deus. E eu preciso me render ao que Deus quer falar no tempo dele. Não adianta agora eu apontar o dedo para o relógio e dizer que que eu estou atrasado, ou então que Deus está demorando em responder às orações. Não adianta apertar os apóstolos, exigir dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, dos profetas. Todos agora devem se calar, porque é Deus que está agindo no tempo dele. O que a igreja pode fazer quando Deus está operando no cronograma dele? A igreja tem que orar, tem que ouvir o que ele quer dizer, e o que ele quer falar para esse tempo é coisa maravilhosa, é coisa de livramento, é para que o maior número de pessoas sejam salvas, para que vidas que estão fora do aprisco retornem, voltem a fazer parte do aprisco. O filho pródigo que saiu da casa do pai, é tempo dele olhar para o céu e falar, pequei contra os céus, contra a terra e quero voltar para a casa do meu pai. É um tempo de resgatar comunhão, koinonia, de estar próximo e não de distanciamento. O Ministério da Saúde pede o distanciamento físico, mas a gente pode estar próximo, reatando coisas. Olha só que interessante, voltando às coisas essenciais da vida. Hoje, a mesa em casa é o altar, que as famílias agora estão juntas. Tem que comunicar, tem que conversar, tem que dialogar, tem que se revelar um pouco quem elas são dentro
desse contexto familiar, é um tempo de ajuste. É um tempo de ajuste na família, é um tempo de ajuste no casamento, é um tempo de ajuste para a igreja, é um tempo de ajuste no nosso ministério, é um tempo de ajuste sobre a vida. E nada melhor ajustar tudo isso no calendário, no cronograma de Deus, já que Deus é o Criador do tempo. E quando a gente fala de demarcações do tempo, a gente fala de quarentenas. Quantas quarentenas a gente vê na Bíblia? O próprio Senhor Jesus, quando nasceu, seus pais tiveram que ficar em quarentena no Egito, até que Herodes o Grande morresse para que pudesse voltar para a Galiléia, e foi mesmo. Depois que Herodes o Grande morreu, o anjo falou para José, olha, pode voltar para a Galiléia. Sabe por quê? Porque Herodes, aquele que queria matar o menino Jesus, já morreu. Eles tiveram que ficar em quarentena lá. E quantos não ficaram em quarentena? Obedecendo o tempo de Deus. Se José saísse da quarentena e voltasse para Jerusalém, ele teria um grande problema com Herodes. Mas ele só saiu da quarentena lá do Egito quando o anjo disse, pode sair agora. A gente tem que observar isto, entender o que Deus está fazendo, Deus ajuntando o seu povo, Deus fazendo o teu povo caminhar, é um cronograma divino, uma vez que Ele é o Criador do tempo. Eu quero encerrar falando aqui do profeta Elias, um homem que Deus levantou por uma grande obra, e ele é uma figura de linguagem, ele é um tipo de igreja. Diz a palavra de Deus que antes dele fazer que caísse fogo do céu, Deus o preparou de uma forma maravilhosa. Deus fez com que ele ficasse em quarentena, sabe onde? No ribeiro de Querite, até o ribeiro secar, eu não sei quanto tempo. Mas ele ficou ali sendo alimentado por corvos. Os corvos levavam para ele, sabe o que? Pão e carne. E ele não podia sair do riacho, daquele ribeiro de Querite, ele tinha que ficar ali. E ali ele foi alimentado por providência divina, até que o ribeiro secou. Daí Deus disse, olha, tua quarentena aqui acabou, agora você desce e vai para a casa de uma viúva, e eu serei contigo lá. E não é que Elias foi recebido lá na casa daquela viúva, que era uma serva de Deus, e ficou em quarentena lá? E ele não pôde sair da casa desta viúva até que Deus falasse com ele. Quando completou o tempo de 3 anos e meio, entre aquele período do ribeiro de Querite e de estar ali na casa da viúva, porque era um período de 3 anos e meio que Deus estabeleceu para que pudesse chover em Israel. Porque na ordem de Deus, o profeta disse, não choverá durante 3 anos e meio. Até que eu queira, porque Deus me levantou como profeta. O próprio profeta ficou sujeito ao tempo de Deus durante 3 anos e meio. Ele teve que ficar em quarentena no riacho de Querite e lá na casa da viúva. Até que ele sai deste momento de quarentena, vai para o Monte Carmelo, e lá ele desafia os profetas de Baal e Azera. E você conhece a história, ele ora e desce fogo do céu e consome o altar que ele levantou. E há uma grande manifestação ali da glória de Deus. A quarentena faz parte da vida de todos aqueles que têm sensibilidade do tempo de Deus. Diz a palavra de Deus que mesmo tendo caído fogo do céu, o rei Acabe e Jezabel não se arrependeram, e também aquele povo não se arrependeu. E Elias depois, um tipo de igreja, diz a palavra de Deus, que Deus então resolve, sabe, tirá-lo da terra em um redemoinho. Ele é levado ao céu. Olha que coisa bacana. Parece muito com a igreja. A igreja que está na vontade permissiva de Deus, no tempo de Deus, onde Deus permite uma diversidade, e essa diversidade tem tempo para cessar e vai cessar. Mas não terá resposta positiva para muitos. Mas aqueles que têm a sensibilidade na palavra de Deus e entendem o tempo, sabe, de Deus, porque Ele é o Criador do tempo, esses voltarão.
A ovelha perdida voltará, o pródigo voltará, muitos abraçarão a Cristo como Salvador. Muitos, infelizmente, não estarão atentos ao que Deus está falando por sua palavra, mas a igreja, ela será arrebatada, ela será levada daqui. A gente percebe que em várias quarentenas que o povo de Deus passou, Deus fez algo miraculoso depois. A quarentena que o povo de Israel passou no Egito, a quarentena que a gente percebe aqui do profeta Elias, a quarentena que nós estamos passando, Deus vai trazer uma manifestação de glória enorme. Ele vai fazer com que a dracma seja achada, porque ela está perdida dentro de casa. Os dons serão restabelecidos. A profecia de Joel vai se cumprir muito mais, porque nos últimos dias vai ter dons, vai ter ministérios que Deus estará entregando para a igreja, porque será a proclamação da última ceifa. Há quase 2000 anos as boas novas têm sido proclamadas. E no último discurso, Deus quer falar com a igreja, em particular com a igreja. Você que serve a Deus, você que é um arauto da palavra de Deus, você que é um levita, que leva as mensagens cantadas, você que está envolvido com obras sociais, assistenciais, nos trabalhos da igreja, na liderança, ou envolvido com o departamento de capacitação e assim por diante, estejam preparados para ouvir o que Deus quer falar no tempo dele, porque ele tem colocado em quarentena o seu povo para a gente se silenciar, para ouvirmos a sua voz, porque aí está uma vontade permissiva dele. As coisas vão se ajustar lá fora. Não muito depois desses dias, vai ter lá um medicamento melhor de tratamento, vai vir a vacina depois. Aguarde o que eu estou dizendo. Mas é um momento de termos a sensibilidade do calendário de Deus. Esquece o teu cronograma agora, esquece agora a tua agenda. Começa a entrar na agenda de Deus. A profecia de Joel, ela se dará com maior potência nos dias de hoje. O que caiu há 2000 anos atrás foi as primeiras chuvas, agora cairá esta chuva final, a chuva da grande colheita. Deus dará, dons, ministérios, levantará a igreja com uma voz maravilhosa. Eu diria, no mesmo exemplo de Elias, cairá fogo do céu nesse sentido de Deus, não é lá da grande tribulação não, viu, do falso profeta. Estou falando aqui, nesse exemplo de Elias, depois da quarentena, depois da adversidade, veio o fogo do céu, é exatamente isso. Depois desta adversidade, desta quarentena, eu posso falar com muita confiança esse texto de Joel, no capítulo 2, verso 28 ao 32. E acontecerá depois, ou seja, nos últimos dias, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos e vossas filhas que profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, ninguém ficará de fora. Desde o adolescente, o jovem, as pessoas maduras, os idosos. A manifestação da graça de Deus será para todos, será urgente. Porque são vozes que se levantarão com uma palavra contundente. Porque será o sermão da última ceifa. Antes da igreja ser arrebatada. Por quê? Porque Elias só foi arrebatado, gente, depois que o fogo desceu do céu. E depois que o fogo desceu do céu, mesmo assim, nem todos acabaram tendo uma aderência com a manifestação miraculosa de Elias. Eu quero dizer uma coisa para você.
no exemplo da quarentena de Elias, no exemplo do fogo que desceu do céu, e no exemplo que ele sobe ao céu, em um redemoinho, também a igreja, a sua quarentena, depois o miraculoso, manifestação de dons e ministérios, pessoas sendo levantadas com muito ímpeto, mas eu quero dizer, nem todos receberão esta palavra de salvação, mas aqueles que receberem, a ovelha que voltar para o aprisco, o pródigo que voltar para a casa do Pai, e aqueles que entenderem a grande vontade de Deus de serem salvos, serão. Muitos serão, na casa de Deus, serão reavivados, reanimados, se levantarão como arautos, como nunca se levantou. Mas nem todos receberão a palavra de salvação, como no exemplo de Elias. E como Elias subiu no redemoinho, a igreja será arrebatada, como está escrito lá em Tessalonicenses. Ele virá e levará, sabe, a sua igreja. Portanto, nesse tempo, se esvazie de suas preocupações, deixe a sua agenda de lado, seu calendário de lado, as suas programações de lado, e procure agora entender o cronograma de Deus, a agenda de Deus para este tempo. É um tempo somente de vigiarmos e de crermos ainda mais na sua palavra, de esperarmos no mesmo conselho do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. É isto. Aquele que espera no tempo de Deus, no Criador do tempo, vai restar para eles isso, renovação de forças. Terão, sabe, forças para voar muito alto e enxergar como águias. Eles correrão, trabalharão, farão a obra de Deus e não ficarão exaustos, porque haverá contentamento. Eles andarão e não se cansarão. Por quê? Porque Deus quer que o maior número de pessoas sejam salvas. E eu quero concluir dizendo que Deus está no controle de todas as coisas e resta a cada um de nós orarmos como igreja. Orarmos pela igreja, pelos irmãos, pelas autoridades, pelos profissionais da saúde. Orarmos para que a gente seja sensível à voz do Espírito para este tempo, para entendermos o tempo dele. Porque Deus, ele vai fazer com que tudo dê certo com aqueles que o buscam. Ainda não é o fim dos tempos, exceto para aqueles que morrem, que cabe a eles o julgamento final. Mas para a igreja, ainda se levantará um contingente de soldados, de ceifeiros, porque eles terão que ter graça e força e vontade para cumprir a vontade de Deus, para que o maior número de pessoas sejam salvos. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Por isso é importante estarmos em comunhão, de entregarmos a nossa vida a Deus a cada dia. E a você que está distante de Deus, não brincar com a salvação. Se perceber neste momento que a vida é sensível e é frágil. E resta a você e à humanidade o que está em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem disse isso? Um apóstolo, um bispo, um pastor? Não, o próprio Cristo. Por isso, nesse tempo de adversidade, é um tempo que a gente se percebe mais como pessoas humanas, sensíveis, frágeis. Mais do que nunca é importante respeitarmos o que o Senhor Jesus disse na tua palavra. Se você ler, está em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Quem disse isso, pastor João Vieira? O próprio Cristo disse isso. Porque o Cristo andou de acordo com o tempo de Deus, o Criador do tempo, na malha profética divina. E esta é a grande vontade de Deus. A grande vontade de Deus, e vai ter aí a vontade permissiva, que se acha os melhores remédios no tratamento do Covid-19, ou uma melhor vacina. Eu acredito que a vontade de Deus está nisso, para o bem da humanidade, mas muito mais do que isso. O que Deus quer é que todos sejam curados dos seus pecados e sejam salvos. Por isso é importante, meu amigo, que você creia, que você abrace o conselho do Senhor Jesus, para que você entenda que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e este é o melhor tempo da sua vida para você entender isto, de entregar a sua vida. Eu estarei orando, antes que o pastor Darlan aqui deu reforço aqui nos anúncios, eu estarei orando para que Deus receba agora a sua oração, que você possa entregar a sua vida a Deus, falar: Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas, é o Criador da minha vida, eu quero entregar, devolver a minha vida a Ti. Senhor, eu creio nesta palavra, que o Senhor é o Criador do tempo e chegou o tempo para a minha vida. Senhor, eu creio que é importante entregar a minha vida a Ti, porque eu não quero ser condenado na eternidade, mas quero ter vida e vida eterna. Então você pode ter vida em abundância nesta terra, na sua existência aqui, mas muito mais do que isso. Você pode ter o descanso, o entendimento da salvação eterna. E é verdade isso, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, revela-nos o tempo de Deus para a salvação da humanidade. E esse tempo está se esgotando. O apóstolo São João já dizia 2000 anos atrás: filhinhos, já é a última hora. Se há 2000 anos atrás já era a última hora, nós estamos então agora nos últimos milésimos de segundo. É tempo de tomar uma decisão já e dizer: Senhor, eis-me aqui, me perdoe, me faça teu filho, que eu tenha esse entendimento da sua real vontade para a minha vida.